fazendo uma revisão e explicando a ligação covalente, né? Então, nós vamos ver hoje a ligação covalente normal 1 e normal 2. Todo aquele material que eu postei para vocês na aula passada, junto com esse que tem hoje a explicação, vai resultar no material que vai cair na prova. A única coisa que eu não expliquei aqui é prevendo as ligações, porque a gente vai ver depois eu faço uma revisão só desse prevendo as ligações, certo? Então, vamos lá. Então, o que é ligação covalente, né? Por que a gente chama de ligação? O que a gente chama de ligação covalente? A gente chama de ligação covalente a ligação química que faz o compartilhamento dos pares de elétron, né? O que é compartilhar? Compartilhar, eu não estou dando, eu não estou recebendo, eu estou apenas compartilhando o uso. Por exemplo, se eu tenho um jogo e o meu amigo tem outro jogo diferente, né? E a gente se troca por um tempo determinado, a gente compartilhou os jogos. Quer dizer que nós dois obtivemos vantagens nas trocas, jogar um jogo diferente cada um. Então, o compartilhamento dos pares de elétrons serve para compartilhar o elétron, para que esse elétron, ele chegue no quê? Na regra do octeto, né? Ou seja, ele deve ficar estável, por isso que ele compartilha. Esse é o objetivo dele, permanecer estável. Por que ele tem que permanecer estável? Quem é o grupo estável, né, da tabela periódica? São os gases nobres. Então, eles querem chegar à configuração de um gás nobre. Ele pretende chegar, então, por isso que nesse compartilhamento de elétrons, ele também vai seguir a regra do octeto, né? E à medida que um precisa, o outro também precisa. Por isso que existe um compartilhamento, né? Quando um precisa e o outro precisa, eles compartilham, né? Ninguém doa e ninguém recebe. E eles vão compartilhando até atingirem a regra do octeto, até estarem dentro dessa regra do octeto, né? E quando é que ocorre? Ele ocorre entre o hidrogênio, ele ocorre entre hidrogênio e o ametal, e ele ocorre entre o ametal e o ametal. Dessa forma, quando compartilha os elétrons ali, ele não forma carga iônica, não forma positivo nem negativo, tá? Ele apenas forma moléculas, né? Então, aqui nós temos um exemplo. O Cl2. Se a gente for observar o cloro, a gente percebe que o cloro, ele tem 7 elétrons na camada de valência, ou na última camada, né? Certo? Tudo bem. Então, como é que a gente vai fazer? A gente representa apenas a última camada. Ó, ele tem 7. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, aqui eu vou ter outro Cl2, porque tá me dizendo que eu tenho 2 vezes, né? O cloro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? E como é que fica agora? Agora, esses 2 elétrons aqui, ó, eles vão compartilhar. Por quê? Porque eles compartilham um par. Então, o par tanto serve para esse
quanto para esse. Então, vamos contar agora. Então, ele tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ficou estável. Vamos ver para esse cloro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele ficou estável. Então, quer dizer que os dois elementos, ó, eles têm tendência, né, em receber elétrons. E esse também, né? Ele tem tendência em receber elétrons, certo? Até aqui, tranquilo, né? Compartilha o par. Então, esse par serve tanto para um quanto para outro. Por isso que é o par que é compartilhado. Correto? Então, vamos lá. E quando que ocorre esse compartilhamento? Quando ocorre o compartilhamento de um par de elétrons, né? Como é que eles têm uma denominação, eles têm um nome, como que se chama, né? Então, vamos lá. Por exemplo, ó, o H e o H. Né? A gente chama essa ligação, quando compartilha só um par, né, de ligação simples. Certo? Né? Compartilhou um par só, eu digo que é ligação simples. E quando eu compartilho dois pares de elétron, né? Vamos pegar o oxigênio. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 na última camada. Olha, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 na última camada. Aqui eu peguei o hidrogênio, aqui o oxigênio. Vamos lá. Então, ele vai compartilhar esse par para se estabilizar e mais esse par para atingir 8 na última camada, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, agora ele já está estável. E eu tenho um nome, né? Essa aqui forma a ligação dupla. Em 3 pares, né? Vamos mostrar pelo nitrogênio. Em 3 pares de elétron. O nitrogênio tem 5 na última camada. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele precisa ficar com 8. Então, ele vai compartilhar, né, 3 pares. Então, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ficou estável. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ficou estável. Então, essa ligação aqui é ligação tripla. Certo? Então, os compostos moleculares, né? Os compostos covalentes, alguns chamam de moleculares também, mas a gente chama mesmo de covalente. Tem essas características, né? De formar ligação simples, ligação dupla e a ligação tripla. E como é que a gente faz essa representação, né? Vamos lá.
Na fórmula molecular, como é que a gente representa essas ligações? É o que eu já mostrei aqui, né? Ó, é o H2, é o O2, o N2. Essas são as representações na fórmula molecular, na fórmula de molécula. E na fórmula eletrônica, né? A fórmula de Lewis, como é que eu represento? O oxigênio, vamos fazer pelo oxigênio. Tenho 6, eu boto mais juntinho. Então, eu não preciso dizer que eles estão ligando para saber que eles estão formando, né, essa ligação. Então, eu só represento assim, pela fórmula de Lewis, né? Não preciso colocar, mas se vocês se sentirem mais seguros colocando, tudo bem, eu vou aceitar, mas não tem necessidade. Quando vocês verem assim juntos, em um exercício, ela está formando ligação covalente. E na fórmula estrutural plana, né? Como é que acontece? Por exemplo, a ligação simples, né? Que é entre o hidrogênio e o hidrogênio, né? Faz essa ligaçãozinha aqui. Como é que eu represento? Eu represento assim. Por um traço apenas, tá? E a ligação dupla? Vamos pegar o oxigênio, né? Como é que eu represento? Como é que eu vou representar? Por 2 traços. Isso significa ligação dupla, né? E a ligação tripla, como é que eu represento, né? Vamos pegar o exemplo que eu dei para vocês, né? Do nitrogênio. Então, ela forma uma ligação tripla. Ó, ela tem 3 traços, certo? Isso é uma ligação tripla. Eu espero que tenha tirado algumas dúvidas que vocês possam ainda ter. E qualquer coisa que vocês sentirem dificuldade, é só perguntar.